Shalom, meus queridos irmãos e amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, como eu havia prometido, para começarmos o nosso pequeno estudo hoje com o primeiro tópico: as duas dimensões da formação do homem. Inclusive, eu até falei os dois códigos, não é verdade? Como uma figura de linguagem. Mas antes de começar, eu quero corrigir uma informação do vídeo anterior, que durante as minhas pesquisas acabei me confundindo com alguns dados e informei a idade de Jesus de uma forma incorreta. Segundo a maioria dos estudiosos, Jesus viveu cerca de 33 anos e seu ministério público durou aproximadamente 3 anos. Agora abra seu coração e caminhemos juntos na palavra de Deus. E pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, abra nosso entendimento e nos capacite, em nome de Jesus. Abrimos as nossas Bíblias, o telefone, como você queira, no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, a primeira dimensão foi a material, do pó da terra, que nos conecta ao mundo material. A segunda foi Deus soprou o fôlego de vida, dimensão espiritual. O resultado, o homem se tornou alma vivente, que nos conecta com Deus. Alma vivente não é só sentir e pensar, mas ser vivo, ter vida e capacidade de se relacionar com Deus. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o homem tinha essa conexão com Deus, mas devido ao pecado, foi separado de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Que foi o primeiro homem, foi Adão. E Adão, aí você pergunta, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que eu tenho a ver? Eu nasci com a natureza pecaminosa, mas quem pecou foi Adão. Mas não vamos esquecer que quando a matriz tem um defeito, todas as cópias terão defeito. Então nós somos descendência, somos cópia de Adão. Amém? Glória a Deus por isso. E a partir do momento que o homem pecou, a humanidade passou a viver mais voltado para a dimensão terrena. É o que chamamos de prioridade invertida. Porque o que Deus realmente queria, Deus criou o homem para ser primeiro Deus, primeiro o espiritual. As outras coisas seriam depois. Mas, graças ao Senhor, obrigado ao Senhor Deus, obrigado a Jesus, que Deus enviou a Jesus Cristo para nos dar vida outra vez, para nos conectar através do seu Espírito que habita em nós, dá vida ao nosso espírito, que somente o Espírito, nosso Espírito, pode se conectar com Deus, porque Deus é Espírito. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Desde o pecado, grande parte das pessoas vivem apenas para alimentar a dimensão terrena da vida. Dinheiro, aparência, status, prazeres. Nisso muitas vezes esquece a dimensão espiritual, que é mais profunda e eterna em nós. Sem a conexão com Deus, através de Jesus, não teremos a eternidade com Deus.
Quando eu falo que hoje a preocupação, inclusive de muitas pessoas que dizem que já tem Jesus, mas estão muito voltados para as coisas terrenas, com isso não significa, eu não estou falando que é um problema, que tem problema em trabalhar. Nós precisamos trabalhar, prosperar, estudar, cuidar da saúde, da aparência. O problema é viver apenas para alimentar a dimensão terrena e negligenciar a dimensão espiritual. Porque a vida não se resume ao que é visível. Existe uma dimensão dentro de nós que anseia por Deus, mesmo inconsciente. Nós temos um vazio, nascemos com um vazio dentro de nós que nada terreno, nada material nos preenche. O desejo do homem é insaciável. Mas quando encontramos Deus através de Jesus, às vezes as coisas podem até nos faltar, mas somos preenchidos com a sua glória, com o seu poder, com a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então, este vazio que sentimos dentro de nós, no livro de no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso esse desejo que nós temos às vezes por coisas, como eu já falei, até inconscientemente, mas na verdade não são as coisas que nos preenchem. É a presença de Deus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Mas no livro de Efésios, no capítulo 2, do 1º em diante, você entende ali, quando a palavra de Deus diz que nosso espírito que estava morto é vivificado com a presença de Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o seu Espírito vem morar em nosso espírito. E no verso 1 de Efésios, capítulo 2, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Glória a Deus. Glória a Deus que Jesus Cristo, nele, nós, em Jesus Cristo, somos vivificados e restaurados para Deus. Que privilégio. Glória a Deus por isso. E agora eu falo para você que ainda não conhece Jesus. Se você não conhece Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele hoje. Ele é o único que salva, nos dando a vida eterna e a vida em abundância aqui nesta terra. Como diz a vida em abundância em João 10:10. Eu quero dizer para você o que você já sabe, mas não gosta de ouvir. Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Nós somos finitos aqui nessa terra. Se Jesus não voltar, morreremos. E quando ele voltar, aqueles que têm a Jesus Cristo vai morar com Jesus. Teremos vida eterna com Deus. Então nós, às vezes, quando dizemos assim, muitas pessoas já me falaram, não venha falar de morte. Eu quero dizer que quando você pensa em se organizar e pensa e se convence, porque nós somos convencidos, mas não damos nem valor, que nós vamos morrer. Você sabia que você vive melhor aqui neste mundo, os dias que você tem, quando você leva isto a sério e se organiza e vai para Jesus? Sabe quando você vai uma viagem de férias que está alegre arrumando as malas para viajar? Aquele cuidado, não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Assim também nós devemos nos organizar com a nossa mala espiritual. Quem é Deus?
Quem é Jesus? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Tem que se preocupar. Aprender a ouvir. Ouvir até você lendo a palavra de Deus, você depois ouve seu pensamento que você leu. Ouvir, confiar e obedecer a palavra de Deus. Você viverá melhor aqui neste mundo. Você que ainda não conhece Jesus. E eu não estou falando, Jesus não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A religião é o homem procurando Deus. E Jesus, andar com Jesus, o evangelho é Deus procurando o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que você seja tocado por essa mensagem. Que o Espírito Santo possa te convencer, que só Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu quero falar com você que tem Jesus, que você diz que encontrou Jesus, que Jesus é o centro da sua vida. Eu quero te perguntar, qual é a dimensão da sua vida? Ou você mesmo pergunte para você mesmo. Qual é a dimensão da vida, da sua vida que você alimenta mais? Você alimenta mais o seu espírito? Se você alimentar mais o seu espírito, não é dizer eu vou para a igreja todo domingo, eu dou oferta, eu faço isso, faço aquilo para Deus. Olha, às vezes, até a obra de Deus, nós nos preocupamos tanto de fazer a obra de Deus e muitas vezes Deus está querendo até fazer uma obra na gente. Sabia disso? Então, quando você se alimenta da palavra e procura viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque para obedecer, você tem que saber o que é que ele está pedindo para obedecer, não é verdade? Aí, nos dias difíceis, você tira de letra. Você sabe que dependendo do que você, qual a dimensão que você está alimentando mais, se é a terrena ou a espiritual, a dimensão que você estiver alimentando mais é a que vai te fortalecer nos momentos difíceis, nas circunstâncias. Por quê? Porque nós temos a graça de Deus. Deus nos deu a graça, o poder. O que é a graça de Deus? Eu digo sempre, a graça tem a graça natural e a sobrenatural. A natural é para todos. A chuva vem para todos, o sol é para todos, a respiração, o ar que Deus nos dá é para todos. Não é verdade? Até quem não crê em Deus. Mas a graça sobrenatural é a que vem de Deus, através de Jesus Cristo. Pessoas às vezes perguntam, por que alguns dias são tão difíceis? Nós ainda vivemos em um mundo marcado pelas consequências do pecado e enfrentamos lutas e desafios, decepções e aflições. Mas quando nós alimentamos mais o nosso espírito, você está firmado em Jesus, aí se encaixa onde Jesus falou, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Não é vencer o mundo com coisas materiais, é vencer o mundo, qualquer problema, dificuldade, não existe nada que seja maior de que o poder de Deus, de que a graça sobrenatural que nos fortalece, nos dá suporte para atravessar momentos difíceis. Não há doença, não há nada que seja maior do que o poder de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Outros perguntam, os cristãos também passam por problemas?
Porque muitos, eu não sei de onde tiraram isso, que eu já vi, eu já ouvi pessoas falar, venha para Jesus e pare de sofrer. Outros dizem, por que a gente vai para Jesus e parece que sofre mais? O inimigo ataca mais a gente? Claro. Ninguém atira pedra numa árvore que não dá fruto. O inimigo está vendo que ele perdeu. Você pertence a Deus, você pertence a Jesus Cristo. Ah, então fica mais difícil ao invés de ficar melhor. Não, eu quero dizer para você que mesmo aumentando as lutas, saiba que o capitão dos exércitos, Jesus de Nazaré, é maior do que qualquer problema. Pode ser a luta de qualquer tamanho que seja. Ele é sempre maior. Se aumentou o problema, sempre para ensinar alguma coisa para nós. E tem o Espírito Santo nos ajudando, nos dando força. Deus é tão bom que mandou o seu Filho para nos salvar. E quando ele foi embora, mandou o seu Espírito, porque sabia que a gente não dá conta. Nós não damos conta sozinhos. Você viu que maravilha? Então não importa, as lutas aumentaram, mas o poder aumentou. É um poder infinito. É o poder de Deus. Aleluias. Outros perguntam, qual é que faz a diferença? Qual a diferença nos dias difíceis? Para quem tem Jesus, já falei, mas vale a pena eu repetir. Quando Jesus falou das duas casas, ali, se eu não me engano, em Lucas 6, acho que é Lucas 6, que, se não me falha a memória, que Jesus falou das duas casas, uma alicerçada na rocha e outra na areia. E a tempestade que veio não foi tempestade diferente, foi a mesma tempestade. Quem caiu foi a casa que estava alicerçada na areia. A que estava na rocha ficou de pé. Porque a rocha, para nós, ali, a casa somos nós. E a rocha é Jesus Cristo. E você vê que uma casa, mesmo numa rocha, que é pedras, o alicerce está mais firme do que na areia. Então, a sua vida, onde está alicerçada? Na rocha ou na areia? Que na areia são as coisas terrenas que priorizamos. A rocha é nossa vida espiritual conectada com Deus através do Espírito Santo, que veio morar em nós através de Jesus Cristo. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para você é uma pequena mensagem, mas tão importante. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é dura, mas liberta. Ela nos confronta. E muitas vezes as pessoas temem a falar, a pregar a mensagem que Deus, que Jesus mandou pregar. Porque temem que aqueles membros não voltem no próximo domingo. Me desculpe a minha sinceridade, mas estão mais preocupados com a frequência dos membros do que a transformação dos membros. E só a verdade liberta. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar para você no seu coração. Que Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Um beijo para Deus, para nosso Pai, e um beijo para você. Até a próxima, em nome de Jesus.